as denominações judaicas. Dentro do judaísmo, nós tínhamos algumas vertentes. E essas vertentes religiosas, elas tinham dogmas e crenças muito específicas. E nós vamos estudar um pouquinho sobre esses dogmas dentro do judaísmo de 2000 anos atrás, que é a época quando Yeshua esteve aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas denominações, e a primeira denominação judaica que nós vamos falar é os Sadoquim. Então, Sadoquim é o nome hebraico para o que a Bíblia João Ferreira de Almeida traduziu como saduceus, tá? Então, os Sadoquim é uma dessas vertentes religiosas. Quando nós falamos dos Sadoquim, a gente precisa ter em mente que eles integravam o alto escalão social e econômico da sociedade na Judéia no tempo que Yeshua esteve aqui. É um grupo que cumpria várias funções políticas, sociais e religiosas. Lembrando que a nação de Israel, ela vivia num modelo de monarquia teocrática, ou seja, nós tínhamos monarquia, mas era uma monarquia diretamente ligada com a religião. Então, os Sadoquim, ou os saduceus, eles eram responsáveis pela manutenção do templo. E o templo, na língua hebraica, nós chamamos de Beit HaMikdash, Casa da Santidade. Então, sempre que eu disser Beit HaMikdash, Casa da Santidade, significa o templo. Então, esse partido, essa vertente religiosa, estava diretamente ligado à manutenção do templo. Mas eles também cumpriam funções políticas, sociais e, principalmente, a função religiosa. Eles diferiam dos Perushim, que você conhece como fariseu, porque eles não aceitavam a tradição oral. E eu vou falar, quando nós formos falar a respeito dos Perushim, dos fariseus, nós vamos falar a respeito dessa tradição oral, o que é, e eu vou explicar certinho para vocês. A controvérsia que eles tinham, né, que começou na época dos Macabeus, então, 200 anos aproximadamente, tá, 150 anos antes dessa época, já começou a ter uma controvérsia entre os Macabeus e os helenizantes. E você tem nessa época, então, dois grupos, aqueles que são mais adeptos do helenismo e os que são ortodoxos. Esses que são mais adeptos do helenismo são os saduceus. E os que mantêm essa ortodoxia mais rígida, mais preso às tradições, são os ortodoxos. Só fazer um parêntese aqui, quando a gente fala helenizante, né, para que todo mundo entenda o que é o helenismo, na época da dominação grega, quando Alexandre o Grande ele dominou as nações conhecidas, qual era o modelo de domínio que a Grécia tinha? Ela dominava a nação e ela implementava a sua cultura naquela nação. Então ela trazia a sua arquitetura, trazia a sua arte, trazia os seus valores, os seus princípios. Então a cultura grega invadia outras nações. Então esse era o método pelo qual os gregos conquistavam. Só para vocês terem um paralelo e entender o que eu estou dizendo, é parecido com o que os Estados Unidos faz. É uma conquista cultural. Então eu vou dar um exemplo do Brasil. O Brasil é um país que praticamente foi conquistado pelos Estados Unidos no seguinte sentido, de cultura. A cultura do Brasil é uma cultura que imita muito a cultura americana. Então, o estilo de vida que o brasileiro quer ter, os valores que o brasileiro tem é muito influenciado pela cultura norte-americana. Óbvio que os Estados Unidos faz isso através da mídia, dos filmes, né, Hollywood, enfim. Mas a Grécia tinha um modelo de conquista parecido, eles usavam esse mesmo modelo. E esse modelo de conquista, ele é chamado de helenismo. Ou seja, quando eles conquistavam uma nação, eles mudavam a arquitetura da nação, eles construíam ginásios, eles traziam os esportes para aquela nação, e eles iam introduzindo a filosofia grega, o modelo grego de vida para as nações conquistadas. Tanto é que quando vocês estudam a história das nações da antiguidade, o grego era uma língua que era falada na maior parte das nações, como hoje o inglês é. Então, em vários locais, né, você tem o inglês como um idioma comercial. Na época do primeiro templo, nós tínhamos, então, o grego, né? Um pouco antes da época do primeiro templo, da época de Yeshua. Estou falando 150 anos atrás, que é quando acontece essa helenização da terra de Israel. Então, os sadoquim, os saduceus, eles eram adeptos a essas modernidades. Então, por exemplo, qual vai ser a arquitetura de Jerusalém? Jerusalém vai ser reformada. Então, qual é o estilo arquitetônico que vai ser usado? Os saduceus não tinham problema em usar o estilo arquitetônico grego, né? Então, uma arquitetura com modelo grego. Já os fariseus, eles eram contrários, porque eles achavam que isso mudaria as características da Cidade Santa. Então, eles tinham grande oposição entre si. Outra informação que é muito interessante é que nos escritos da Brit Hadashah fica claro que os sadoquim, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Isso fica muito claro. E uma das perguntas que eles vão fazer para Yeshua é a respeito disso. Então eles vão, eu acredito que vocês provavelmente se lembrem desse texto, quando eles vão até Yeshua e eles falam sobre uma mulher que tinha um marido, aí morreu, aí o irmão casou, e aí morreu também, eles vão dar esse exemplo até o sétimo marido. E aí eles vão perguntar, na ressurreição de quem que ela vai ser esposa? Por que eles estão fazendo esse tipo de pergunta? Porque eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam que o homem ressuscitaria. E por que eles não acreditavam na ressurreição? Qual que é uma outra grande característica dos saduceus? Os saduceus, eles não acreditavam nos escritos fora da Torá. Então, o compêndio bíblico, ele foi sendo escrito, depois que Moshe Rabbeinu deu para o povo de Israel a Torá, você tem o período dos profetas. Então, o livro de Josué, Juízes, Reis, né, Samuel, todos esses livros foram sendo escritos, e os profetas depois. E os saduceus não aceitavam esses livros como livros sagrados. E a questão da ressurreição, ela é mais clara com os profetas do que somente com a Torá. Como eles não liam os profetas e não acreditavam nos profetas, então eles não tinham total entendimento sobre a questão da ressurreição dos mortos, a questão de espíritos também eles não acreditavam.
E aqui eu vou colocar alguns versículos da Brit Hadashah, né, da Nova Aliança, do Novo Testamento, que vai mencionar sobre esse partido específico, né, essa denominação que são os saduceus. E vendo eles, muitos dos Perushim e dos Sadoquim, dos fariseus e dos saduceus, que vinham às suas inversões, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Está lá em Mateus 3,7. Mateus 16 também. E chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Também aqui Mateus 16, o verso 6 e o verso 12, e Yeshua disse-lhes: adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos Perushim, dos fariseus. E aqui é importante a gente fazer um parêntese para explicar, porque essa doutrina, não a doutrina em si, porque a doutrina deles é a Torá, mas a doutrina que são os acréscimos aos textos da Torá, que são as cercas que eram colocadas, e isso a gente vai falar também um pouquinho mais para frente. E aqui em Mateus 22, 23, é aquela pergunta clássica que eles dizem assim, né? No mesmo dia chegaram junto dele os sadoquim, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. E aí eles vão fazer aquela pergunta para ver se conseguem enlaçar Yeshua na resposta. Então fica claro que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Um outro texto também que nós temos, Mateus 22, 34, e os Perushim, ouvindo que ele fizera emudecer os Sadoquim, os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Atos 5, 17, e levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos Sadoquim, dos saduceus, encheram-se de inveja. Uma outra informação que é extremamente importante a gente ter gravada, é que os saduceus, eu quero que vocês imaginem o Sanhedrin, o Sinédrio, como é, por exemplo, hoje o Congresso Nacional aqui no Brasil. E lá no Congresso Nacional, você tem alguns partidos políticos. Então você tem lá o PT, PSDB, PSB, né, republicanos. O Sanhedrin, em Israel, é como se fosse um congresso, tá? É uma corte. E essa corte tinha ali 70 pessoas, na verdade 71 com o Kohen Gadol, com o sumo sacerdote, mas 70 pessoas que integravam o Sanhedrin, o Sinédrio. E a maior parte das pessoas que integravam o Sanhedrin eram da seita dos saduceus, dos Sadoquim, do partido dos Sadoquim. Então, imagina como se fossem partidos, e os Sadoquim, eles faziam parte de um partido que ocupava o Sanhedrin, e a maior parte dos assentos eram deles. Tinha assentos para outros também, como para os fariseus, para os zelotes também tinham pessoas que representavam, né? Mas a maior parte dos assentos do Sanhedrin pertenciam aos saduceus. Uma outra informação que é extremamente importante, tá? Para você ser da denominação dos saduceus, necessariamente você precisava ser sacerdote. Você precisava ser um Kohanim. Então, só pode ser saduceu se for Kohanim. Lembra? Eles estão ligados à administração do templo. Não era qualquer judeu que podia administrar o templo. Tinha que ser da tribo de Levi e tinha que ser da descendência de Aharon, o sacerdote. Então, os saduceus, obrigatoriamente, quando você vê assim na Bíblia, e um saduceu, ou os saduceus, ele é sacerdote. Ele é da tribo de Levi e ele é da casa de Aharon, da casa de Arão. Tá? E aqui é a grande diferença que tem dos fariseus. Enquanto que para os saduceus ele precisava ser da tribo de Levi e precisava ser Kohanim, sacerdote, o fariseu não. Qualquer pessoa da sociedade, de qualquer uma das tribos, poderia integrar essa denominação chamada Perushim, que são os fariseus, que a gente vai falar agora um pouquinho mais para frente. Então, eu vou avançar aqui e a gente vai falar sobre os Perushim, sobre os fariseus. Então, fazendo aqui um resumo para a gente aprender sobre essa segunda denominação religiosa. Os saduceus, eles eram sacerdotes, tinham maior parte das cadeiras no Sanhedrin, no Sinédrio, não acreditavam nos profetas, nos livros proféticos, tá? Não acreditavam em revelações posteriores à Torá, não acreditavam na tradição oral, não acreditavam na ressurreição dos mortos, tá? E nem em anjos, nem em espíritos. Bom, então, essa é a crença dos saduceus. É a maneira com a qual eles exerciam a sua religiosidade. Agora, um ponto importante, tá? Eu estou dizendo que a maior parte dos saduceus, eles eram dos Kohanim, dos sacerdotes. Mas nem todo sacerdote era saduceu. Você vai ter sacerdotes que tinham mais familiaridade com a doutrina farisaica, tá? Mas os saduceus, esse partido, a crença deles era dessa forma. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os Perushim, que são os fariseus, como está traduzido na Bíblia João Ferreira de Almeida. E aqui eu coloquei propositalmente uma imagem antiga de como eles se vestiam, e eu coloquei uma imagem moderna, e eu fiz esse jogo de imagens aqui propositalmente. Então, na imagem anterior, vocês viram como provavelmente eles se vestiam há 2000 anos atrás. E eu coloquei aqui uma imagem atual, e vocês estão vendo um monte de judeu ortodoxo aqui. Né? E por que a gente colocou essa imagem e colocamos ela propositalmente? Porque os fariseus, de 2000 anos atrás, é o que hoje se tornou o judaísmo ortodoxo. Então, o judaísmo ortodoxo que nós temos hoje, ele é exatamente igual ao farisaísmo de 2000 anos atrás, tá bom? Então, é importante a gente ter isso em mente. Por que é importante a gente ter isso em mente? Porque quando a gente vai falar do judaísmo ortodoxo, eu preciso entender qual linhagem do judaísmo lá de 2000 anos atrás se tornou o judaísmo ortodoxo hoje. E a linhagem que se tornou o judaísmo ortodoxo hoje é os judeus ortodoxos que vêm do farisaísmo de 2000 anos atrás. Perushim, que é o nome dado a esse grupo de judeus que são devotos da Torá. Eles são opositores doutrinários dos Sadoquim, dos saduceus, e eles
creem numa lei oral, que também na tradução do Novo Testamento vai estar escrito como tradição dos anciãos ou tradição dos antigos. Em hebraico a gente fala Torá Shibeal-Pê, tá? Torá Shibeal-Pê, é a Torá oral, tá? Torá Shibeal-Pê é a Torá oral. Em conjunto com a lei escrita. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da crença dos Perushim, dos fariseus, que é a mesma crença do judaísmo ortodoxo moderno, nós acreditamos que existem duas Torot, duas Torá. E eu vou explicar. A primeira Torá é a Torá que foi dada no Monte Sinai para Moshe Rabbeinu, para Moisés, nosso mestre. Então, Akadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele, entregou a Torá para Moshe. Quando ele entregou a Torá para Moshe, junto com essa Torá escrita, que Moshe trouxe para o povo de Israel, Akadosh Baruch Hu ensinou para Moshe Rabbeinu como cumprir os mandamentos da Torá escrita. Tá? Então, esse ensino de como cumprir os mandamentos da Torá escrita, ele é chamado de Torá oral. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Na Torá escrita, tem um mandamento que eu preciso colocar franja nas minhas vestes. Em língua hebraica é o tzitzit. Então, quando a gente usa aquele manto de oração, que é o talit, tanto seja o talit grande, né, que a gente se cobre, que é o gadol, ou o talit que a gente usa por baixo da roupa, ele tem umas franjas. Na Torá escrita, só diz assim, vocês vão pôr franjas nas suas vestes. Mas não vai dizer comprimento, como que eu vou amarrar as franjas, como que tem que ser. Na Torá escrita não tem esses detalhes. Então aqui a tradição oral, que segundo o farisaísmo e o judaísmo ortodoxo atual, creem que foi dado junto com a Torá escrita lá no Monte Sinai. Então quando Moisés desceu do monte e entregou a Torá para o povo de Israel, o que Moshe Rabbeinu ele fez? Ele entregou a Torá e aí o povo disse assim, nós vamos obedecer, nós vamos cumprir. Mas nós precisamos saber como cumprir. E aí Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre, ele vai então explicar como cumprir cada um dos mandamentos. Tá? Então a Torá oral seria isso, a explicação de como se cumpre os mandamentos da Torá. Os Perushim, né, eles também tinham cadeira. Só um minutinho. Tá. Os Perushim, eles também tinham cadeira no Sanhedrin. Eram menores os assentos, né? A maior quantidade eram dos saduceus, mas eles também tinham assentos no Sanhedrin, no Sinédrio, no tempo bíblico. Eles se agrupavam em Havurot, que são associações religiosas que tinham os seus líderes e as suas assembleias. E eles faziam juntos as suas refeições. Os fariseus também estavam intimamente ligados com a liderança das sinagogas e o culto. E também eles faziam a administração das yeshivá, que são as escolas judaicas. Então, uma sinagoga, que nós chamamos de sinagoga, é uma tradução grega, né, a palavra sinagoga, em hebraico é Beit Knesset, né, uma sinagoga, nos tempos bíblicos, ela era um centro de convivência judaico. E quando que esses centros de convivência judaico foram criados? Lá na sua Bíblia, quando você vai ler Samuel, 1 Samuel, você vai ver algo como escola de profetas, né? A escola dos profetas. Essa escola dos profetas, o que ela era? Né? Você fala, poxa, uma escola dos profetas, o que é isso? Quando Hashem chamou a tribo de Levi, ele deu para a tribo de Levi a responsabilidade de ensinar a Torá. Por isso que quando o povo de Israel entrou na terra de Israel, a tribo de Levi não recebeu uma herança, ela não recebeu terras, igual às outras tribos. O que Hashem fez? Ele pediu para que cada tribo desse um pedaço da sua herança para que a tribo de Levi pudesse habitar. Então os levitas, eles ficaram espalhados de Dan até Beersheba. E quando eu digo de Dan até Beersheba, é do norte de Israel até o sul de Israel. Em todas as cidades de Israel, você tinha levitas habitando. Qual que era a função desses levitas? Né? Eles tinham que ensinar a Torá para o povo. Então eles criaram associações de ensino. E isso na Bíblia vai estar traduzido como escola de profetas. O que é uma escola de profetas? É um local onde os levitas ensinavam os mandamentos para o povo que estava espalhado na Eretz Israel, na terra de Israel. Essa escola de profetas, depois, quando você tem o cativeiro babilônico, que é quando a Babilônia invade Jerusalém, destrói o templo e leva os judeus para a Babilônia. E agora, os judeus na Babilônia, eles correm um risco de serem assimilados pelos babilônicos, ou seja, de perder a sua identidade judaica, de perder a sua religiosidade judaica, de perder as suas tradições. Então, lá na Babilônia, o que os sacerdotes, o que os leviinhos, levitas, os Kohanim, o que eles vão fazer? Eles vão criar uma associação. E essa associação, nós vamos dar o nome aqui grego mesmo, sinagoga, e nessa sinagoga, os judeus vão se reunir no Shabat. Para quê? Para estudar a Torá, para estudar hebraico, para estudar kashrut, para fazer as cerimônias religiosas, os casamentos, a brit milá dos filhos, para fazer as imersões cerimoniais, né, a utilização do mikve, que é uma banheira que tem dentro da sinagoga, para a mulher fazer a sua purificação. Então, o intuito da sinagoga é que essa escola de profetas que tinha na terra de Israel, mas agora Israel foi tirado da terra, Israel não está, o povo de Israel não está mais na Eretz Israel, o povo de Israel está na Babilônia, então eles vão criar essas associações religiosas, que são as sinagogas, para que Israel não perca sua identidade judaica, para que Israel não perca sua cultura, para que Israel não perca suas tradições. Quando o povo de Israel volta para Jerusalém, depois do cativeiro, 70 anos depois do cativeiro da Babilônia, esse modelo sinagogal permanece. E agora, onde você tiver cidades que tenham judeus, você vai ter essas associações religiosas, que são as sinagogas. Tá? Então, as sinagogas, elas foram criadas por Deus, quando Deus deu um modelo para os levitas de estarem espalhados na terra de Israel e ensinar a Torá para os filhos de Israel. Quando o povo judeu vai para o cativeiro,
eles levam esse modelo de escola de profetas, só que agora tem esse nome Yeshiva, ou Beit Knesset, que é traduzido como sinagoga no grego, é um nome que é conhecido aqui no Brasil. E esse modelo, quando eles voltam para a terra de Israel, ele continua. Só que agora as sinagogas, elas vão ficar espalhadas em qualquer lugar onde tiver judeus. Então, alguns judeus ficaram na Babilônia. Então você vai ter uma sinagoga lá na Babilônia. Alguns judeus ficaram na Pérsia. Então você vai ter sinagoga na Pérsia. Alguns judeus foram para Sefarad, que é a Península Ibérica. Então você vai ter sinagoga lá em Sefarad. Alguns judeus vão para a Etiópia. Então você vai ter sinagoga na Etiópia. Então, esse modelo de escola de profetas, esse modelo sinagogal, ele vai se espalhar em todo o mundo conhecido na época. Então você vai ver que aonde tiver judeus, você vai ter sinagogas espalhadas. Depois, mais para frente, a gente vai ver isso historicamente registrado na Brit Hadashah. Tá? Por que é importante eu conhecer esse pano de fundo? Porque os fariseus é que são responsáveis pela administração das sinagogas. A maior parte dos administradores são fariseus. Então, eles são responsáveis por administrar a sinagoga, por administrar as escolas da sinagoga, por administrar as cerimônias religiosas e, consequentemente, eles se organizam em hierarquias. O termo Rav, do hebraico, né, que traduz como rabino, rabi ou mestre, na verdade, o sentido dele seria professor. Professor de quê? Professor de Torá, ou seja, que ensina a Torá para os filhos de Israel. Então, o termo rabino, professor, né, que no hebraico é Rav. Duas escolas, aqui um outro tema importante, tá? Duas escolas religiosas vão se desenvolver dentro do farisaísmo. Duas principais, não são as únicas, mas são as duas maiores. Então, só recapitulando, colocando todo mundo aqui na mesma página. Nós temos a terra de Israel e nós temos uma denominação religiosa. Qual que é o nome dessa denominação religiosa? Saduceus. São sacerdotes da tribo de Levi e cuidam da administração do templo. Nós temos uma outra denominação religiosa. Qual que é essa outra denominação religiosa? São os fariseus. Os fariseus, eles podem ser de qualquer tribo. Então, pode ser da tribo de Judá, pode ser de qualquer uma outra tribo. Não precisa necessariamente ser da tribo de Levi. E esses fariseus, eles são responsáveis pela administração da sinagoga, das escolas, tá? Pelas celebrações de casamento, por toda a parte cerimonial dos judeus, quando frequentam a sinagoga, são os fariseus que são responsáveis. E eles vão começar agora a desenvolver escolas de pensamento. E nós temos duas escolas de pensamento que foram muito fortes na época do templo, e essas escolas de pensamento duram até hoje. Essas escolas, elas vão receber o nome dos seus líderes. Um dos seus líderes é Shammai e o outro é Hillel. Qual que é a diferença de Shammai e Hillel? Shammai, ele é mais rígido na interpretação da Torá. Hillel, ele é menos rígido. Não significa que ele seja liberal, tá? Mas Hillel, ele é menos rígido na interpretação da Torá. Shammai, ele é mais rígido na interpretação da Torá. Então, aqui, nós precisamos entender, e isso vai ser muito importante lá na frente, para a gente entender algumas coisas que Paulo, Shaul Hachalia, fala. Se eu não entender essas duas escolas e qual escola Paulo faz parte, eu não entendo o que Paulo está falando. E aí eu vou interpretar mal as palavras de Paulo. Tá? Então, Shammai, rígido. Hillel, um pouco mais flexível. Então, seria como, eu posso dizer assim, né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Mas vamos pegar a Assembleia de Deus, e aí você tem dois ministérios da Assembleia de Deus. Tem aquele ministério que é mais rígido, né? Tem aquele ministério que é um pouco mais flexível. Então, seria mais ou menos isso. Tá? Então, mais rígido, Shammai. Menos rígido, a escola de Hillel. Uma outra grande característica que os fariseus têm, e é importante isso, é que eles acreditam na Torá oral, tá? Junto com a Torá escrita. Então, eles acreditam na unicidade do Criador, e é muito importante isso aqui, porque vocês já vão ver que nós temos crenças muito similares às crenças dos fariseus. Então, eu vou ler aqui no que o fariseu acredita, e você analisa aí se você concorda com tudo. Presta atenção. Então, os fariseus, eles acreditam na Torá escrita, na unicidade do Criador, eles acreditam na ressurreição dos mortos, eles acreditam em anjos e demônios, ou seja, que existem anjos e que existem demônios, eles acreditam no julgamento futuro e na vinda do rei Messias. Essa é a crença farisaica. Agora, se você parar para analisar, é exatamente a crença que Shaul Hachalia, que Yeshua, que os discípulos têm. Então, se eu perguntar para vocês, Yeshua, ele ensinava sobre a Torá? Ensinava. Yeshua ensinava sobre a unicidade do Criador? Ensinava. Yeshua ensinou sobre a ressurreição dos mortos? Ensinou. Yeshua ensinou sobre anjos e demônios? Ensinou. Yeshua ensinou sobre o julgamento futuro? Sobre o juízo vindouro? Ensinou. Yeshua ensinou sobre o reino messiânico? Ensinou. Então, se nós olharmos, nesse momento, nós já estamos vendo aqui que os ensinos de Yeshua são muito similares com os ensinos farisaicos. Agora, uma segunda característica de Yeshua, e para quem já está entendendo mais ou menos aonde eu quero entrar, eu estou aqui dizendo que Yeshua, ele era um fariseu. Tá? Só que de uma escola farisaica. Lembra que eu disse que tinham duas principais? Mas, na verdade, nós temos 7 escolas. Uma dessas escolas era a escola que Yeshua seguia. Por que eu sei que Yeshua provavelmente era de uma escola farisaica? Primeiro ponto. Aonde que Yeshua cultuava, congregava? Você vai ler em vários textos da Brit Hadashah que Yeshua ia em uma sinagoga. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ele era chamado de rabino. Se ele é chamado de rabino, é porque ele é rabino de algum lugar. E só pode ser rabino de sinagoga. Certo? Então, frequentava a sinagoga, era chamado de rabino. Terceira característica. Yeshua, quando ia em uma sinagoga, recebia a oportunidade para ler a Torá. Certo?
Depois eu vou mostrar para vocês os textos bíblicos, tá bom? Vou mostrar todos esses textos. E os ensinos de Yeshua, se você olhar, os ensinos de Yeshua são ensinos carregados de tradições farisaicas. E eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês alguns versículos. Na apresentação que vocês têm aí, tá esses mesmos versículos, tá? Mas depois da aula, quando terminar, se vocês quiserem ir na Bíblia, conferir os versículos, a tradução que eu coloquei aqui é a tradução João Ferreira de Almeida mesmo, tá bom? Marcos 2:18 vai falar a respeito dos fariseus e mencionando, né, essa denominação religiosa farisaica. Está escrito assim, ó. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Então nós vemos aqui que alguém está interrogando Yeshua, dizendo assim, ó, os alunos da escola de João, eles jejuam. Os alunos da escola farisaica jejuam. Por que os teus alunos, eles não jejuam? Aí Yeshua vai dar uma resposta, não vou entrar agora nela, a gente vai analisar isso mais para frente, mas veja que ele está sendo indagado sobre doutrinas religiosas que eram praticadas pelos judeus da época. Um outro texto. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E agora, um texto que é muito importante. Na introdução, quando eu falei do farisaísmo, eu disse para vocês que uma das características eram que eles se agrupavam em Havorot, né, em sinagogas, em associações religiosas, e eles faziam suas refeições juntos. Eu vou dar um exemplo para vocês e eu quero que vocês tentem entender o exemplo que eu vou dar. Se uma pessoa comum for em uma sinagoga ortodoxa hoje e quiser entrar na sinagoga ortodoxa para comer junto com os judeus que estão na sinagoga ortodoxa, ele vai conseguir entrar e comer? Sim ou não? Não, certo. Então, para o judeu ortodoxo receber alguém e comer junto com ele, ele tem que ver essa pessoa como alguém da mesma fé. Conseguiram compreender o exemplo que eu estou tentando dar? Então vamos ler esse texto aqui, de Lucas 7,36, que diz assim, ó, e rogou-lhe, pediu um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, se sentou à mesa. Um fariseu não vai chamar Yeshua para comer se não for da mesma expectativa no sentido de crença religiosa. Vocês conseguem compreender? Então, para esse fariseu ter pedido para Yeshua comer com ele, ele reconhecia Yeshua como um fariseu. Tá? Então, Yeshua comia com fariseus. Agora aqui, nós vamos começar a ver os confrontos que Yeshua vai ter com os fariseus. Primeira coisa, Lucas 11:43 diz assim, ó, perdão, é Lucas 11:38. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. Então, olha só que informação interessante que nós temos aqui, tá? Yeshua, ele entra na casa de um fariseu e ele vai sentar para comer com esse fariseu. Lembra que eu disse para vocês que os fariseus, eles seguem uma Torá oral junto com a Torá escrita? E essa Torá oral são tradições que foram recebidas desde o Monte Sinai, passadas de geração em geração. E uma dessas tradições é a tradição de lavar as mãos, e em língua hebraica nós chamamos de Netlat Yadai. Como que é feito o Netlat Yadai? Nós pegamos uma caneca, um recipiente com água, nós jogamos água na mão direita, pegamos a caneca, jogamos água na mão esquerda, fazemos isso de novo, de novo, de novo e de novo. Ou seja, nós lavamos a mão 3 vezes intercaladamente. Então, eu lavo a mão direita e a mão esquerda 3 vezes cada mão, intercalando as mãos. Essa cerimônia de lavar as mãos é chamada de Netlat Yadai. Todas as vezes que nós vamos fazer uma refeição e vamos comer pão, faz a lavagem cerimonial das mãos. Yeshua, ele agora na casa do fariseu, ele não vai fazer Netlat Yadai. O que é interessante aqui, e é o que a gente consegue enxergar atrás do texto, quando eu conheço a tradição, é que está escrito assim, ó, leiam de novo comigo. Mas o fariseu ficou admirado de ver que ele não lavava as mãos. Vocês conseguem entender que o fariseu esperava de Yeshua uma prática totalmente farisaica? Conseguiram compreender isso? Ó, lavar as mãos antes de comer. Os fariseus fazem isso. Yeshua está na minha casa. Mas ele não fez, e eu fiquei assustado. Porque eu esperava que ele fizesse. Então os fariseus, eles viam Yeshua como um fariseu. O grande ponto aqui, o grande ponto aqui é que tem alguém que está com o microfone ligado, acho que está dando uma interferenciazinha. Dá uma verificada, por favor. Já parou. Então, o grande ponto aqui é que Yeshua, ele tinha princípios farisaicos, mas não era tudo que ele aceitava da tradição farisaica. Por quê? Lembra que tinham 2 escolas? Então, tinha escola que tinha tradição, em cima de tradição, em cima de tradição, em cima de tradição. E tem muita tradição que era acréscimo. E isso Yeshua vai chamar de fermento. O que o fermento faz com a massa? Ele faz a massa crescer. Esse fermento farisaico, Yeshua não aceitava. Ele só aceitava o que era Torá. Então, o que era tradição oral, para cumprir os mandamentos da Torá, Yeshua praticava. O que era tradição, que era acréscimo, Yeshua não praticava. Mas ele era de uma vertente farisaica. Só que uma vertente farisaica, eu posso dizer assim, mais moderna, tá? Mais conservadora, não tão ultra-ortodoxa como era a escola de Shammai, por exemplo. Tá?
nós vamos ver aqui alguns textos. Lucas 14, o verso 1, diz assim: e aconteceu num sábado que, entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, e eles o estavam observando. Olha só essa descrição, como ela é importante para a gente entender um pouquinho da vertente religiosa de Yeshua. Em um sábado, ele entrou na casa de um dos principais fariseus para comer pão com ele. Se Yeshua não fosse reconhecido como um fariseu, ele não estaria nessa casa. Vocês conseguem compreender isso? Não sei se fica claro para todo mundo lendo o texto. Se Yeshua não fosse visto como um fariseu, ele não estaria nessa casa. Ele está nessa casa porque ele é visto como um fariseu. Só que eles o estavam observando. Por quê? Porque eles queriam ver o nível de alahá, ou seja, o nível de prática dessas tradições que Yeshua tinha. Tá? Então, nós vamos depois entender um pouquinho mais para frente qual é o nível haláquico, né, qual é o nível de alahá que Yeshua segue. Ele vai falar aqui em Lucas 16, 13, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Aqui nesse texto, quando eu leio sem conhecimento de que existiam sete vertentes do farisaísmo, eu vou achar que todos os fariseus são gananciosos, porque é o que dá a entender. Mas dentro do farisaísmo, nós tínhamos uma vertente que era uma vertente piedosa, tá? Essa vertente piedosa, no judaísmo atual, ela é chamada de hassidismo, tá? Então, os Hassid, eles são aquela vertente mais piedosa, mais simples, não tão gananciosa. Mas dentro do farisaísmo, você tinha uma vertente que pregava uma doutrina de conquista de riquezas, de prosperidade e abundância financeira. Então, dentro do farisaísmo, você tinha essa vertente, mas não eram todos os fariseus. Tá? Então, quando Lucas 16, 13 e 14 vai fazer esse relato desse sermão duro que está sendo dado contra os fariseus, é contra um grupo específico de fariseus. Então, vou fazer aqui uma brincadeira, tá? Já tinha a teologia da prosperidade lá no meio dos fariseus, mas não eram todos os fariseus que eram adeptos da teologia da prosperidade. Tá? Uma brincadeira aqui à parte, mas muito do que acontece no cristianismo acontece também dentro do judaísmo. Tá? Um outro texto aqui. E aqui nós vamos ver, por que eu digo assim, ó, Yeshua é um fariseu. E aí isso assusta algumas pessoas. Assusta. Agora, olha esse texto de Mateus 5, 20, o que Yeshua está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, porque vos digo que se a sua justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Peraí. Yeshua está dizendo para os seus discípulos que a justiça deles tem que ser maior que a justiça dos fariseus. Se os fariseus fossem um mau exemplo, Yeshua usaria eles como parâmetro de conduta para os seus discípulos? Não. Então Yeshua está comparando os seus discípulos com os fariseus e ele está dizendo assim, ó, vocês têm que ser melhores do que eles. Essas são as palavras do Rabi, Yeshua. Então, se ele está usando os fariseus como referência, é porque dentro do farisaísmo você tinha pessoas extremamente elevadas e sinceras na guarda da Torá, no cumprimento das mitzvot, dos mandamentos. Tá? Então, nós vemos que, por isso que é importante eu saber que o farisaísmo tinha 7 vertentes, 2 principais escolas que eu expliquei, Shammai e Hillel, mas ele tinha vertentes. E Yeshua vai pegar, então, uma dessas vertentes e vai dizer, ó, vocês têm que ser melhor do que eles. E, obviamente, que eles já eram excelentes para serem usados como referência, tá bom? Um outro texto que é importante, que vai mostrar que Yeshua não era contra todos os fariseus. Ele vai deixar isso claro. Mateus 23, o verso 1, 2 e 3 diz assim, então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Preste atenção. Todas as coisas que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Yeshua está dizendo que tudo que é ensinado pelos fariseus, os seus discípulos têm que fazer. O ponto aqui que Yeshua está criticando não é o ensino farisaico. O que Yeshua está criticando aqui é a hipocrisia de ensinar e não praticar.
Não é o ensino que está sendo aqui criticado. O ensino é bom. Tudo que eles dizem, faça. Mas não proceda em conformidade com as suas obras. Porque eles estão dizendo, mas não estão fazendo. Óbvio que ele não está generalizando, não são todos. Mas existia uma hipocrisia que governava alguns fariseus. E Yeshua criticava esses fariseus hipócritas. Então, ele tinha autoridade para criticar, e os textos da Brit Hadashah deixam muito claro isso. Agora eu vou mostrar para vocês outro texto, e é interessante que esses textos eles sempre estiveram na Bíblia, só que parece que a gente lê, né, e não enxerga esses textos. Preste atenção. Muitos fariseus se tornaram discípulos de Yeshua. Creram que ele era o Mashiach. Isso está escrito na Brit Hadashah, na Nova Aliança. João 9,16 está escrito assim, ó. E alguns, e é muito importante isso aqui, ó. O que está escrito aqui, ó? Então, alguns, não são todos, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros o quê? Fariseus. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Por que havia dissensão entre eles? Porque uma parte dos fariseus não estão crendo que ele é o Mashiach. Só que outra parte dos fariseus está crendo que ele é o Mashiach. Você vai falar assim, mas por que uma parte não está crendo que ele é o Mashiach e outra parte está crendo que ele é o Mashiach? E eles estão dizendo aqui, ó, não, esse homem não é de Deus porque ele não guarda o Shabat. Agora analisem comigo. Ele não guarda o Shabat de acordo com a minha visão de como o Shabat tem que ser guardado. É isso que está acontecendo. Porque para a escola de Shammai, no Shabat é extremamente rígido. Lembra que Shammai é rígido? Então, no Shabat eu não posso fazer cura. No Shabat eu não posso carregar o meu leito. Mas isso é para uma vertente do farisaísmo, que é a escola de Shammai, que é uma escola mais rígida. Para a escola de Hillel, você tem um pouco mais de flexibilidade. Então eu posso sim ser curado no Shabat. Por quê? Na Torá não existe proibição de milagres no dia de Shabat. Então essa proibição de milagres no Shabat é uma proibição da escola de Shammai, que coloca o quê? Fermento na doutrina bíblica e coloca uma cerca no mandamento bíblico. Por isso que quando Yeshua cura no Shabat, as pessoas vão dizer assim, está escrito, ele quebra o Shabat. Não. Ele quebra a doutrina de Shabat que um grupo religioso tem. Mas o Shabat em si, ele não quebra. Por quê? Porque ele está curando. E não existe na Torá nenhuma proibição de curar no Shabat. E tanto é que Yeshua, ele vai usar esse contexto e vai dizer assim, vocês são hipócritas. Vocês, quando o jumento de vocês está com sede, você desamarra ele e leva ele no bebedouro. Quando a sua ovelha está com sede, você leva ela para beber água. Se a sua ovelha cair num buraco no Shabat, você vai lá e tira ela de dentro do buraco. E isso você não considera quebra do Shabat. Mas eu libertei essa filha de Abraão, que estava encurvada, e vocês estão dizendo que eu quebrei o Shabat? Então o que Yeshua está discutindo aqui isso não é quebra de Shabat. Por quê? Porque operar milagre, segundo a escola de Hillel, é uma mitzvah para o Shabat no seguinte sentido. Existe um conceito dentro do judaísmo, que é o conceito de pikua nefesh. O que é pikua nefesh? É preservação da vida. Preservação da vida no sentido de quê? No sentido de que, entre um mandamento da Torá e eu, possivelmente, quebrar esse mandamento para manter uma pessoa viva, eu posso. Por quê? A vida é mais importante. Vocês conseguiram compreender? Então, por exemplo, uma pessoa precisa de ajuda no Shabat, eu posso ajudar. Porque a vida é mais importante. Então, supondo, eu vou ter que carregar essa pessoa. Eu não posso carregar peso no Shabat, mas eu vou carregar essa pessoa para que ela sobreviva. Então, eu posso carregar essa pessoa, porque eu vou manter a vida viva. Por isso que Yeshua, depois ele vai dizer assim, ó, é lícito fazer o bem no Shabat. Do que ele está falando? De uma doutrina chamada Pikua Nefesh, que é a preservação da vida. Tá? Então, é disso que ele está falando. Esse é o termo que ele está usando. Esse é o contexto das discussões rabínicas que tem entre Yeshua e os fariseus. João, capítulo 12, também é muito importante, porque ele vai dizer assim, João, capítulo 12. Apesar de tudo, preste atenção nesse texto, muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da onde? Das sinagogas. Então estava cheio de gente na sinagoga que creu que Yeshua era o Mashiach. Mas não confessava publicamente para não ter problema, porque ainda não estava muito claro esse conceito de ele é Mashiach, ele não é Mashiach. Então, para evitar problemas, muitos não confessavam publicamente, mas acreditaram já que ele era Mashiach, reconheceram ele como Mashiach. Muitos dos fariseus, inclusive. Um outro texto que é importante, que está na Brit Hadashah, em Atos, no capítulo 5, vai dizer assim, e levantando-se no conselho, um certo fariseu, presta atenção, porque o escritor de Atos, Lucas, ele podia não ter mencionado que era um fariseu, podia só ter dito um homem se levantou no Sanhedrin, no Sinédrio. Então, aqui é um momento no qual os discípulos tinham feito um milagre, e eles foram presos, e eles foram levados até o Sanhedrin, e aí, lá no Sanhedrin, eles vão ser açoitados, né? E aí vão pedir para eles não pregar mais no nome de Yeshua. E aí vai levantar um fariseu do Sanhedrin. E esse fariseu tem por nome Gamaliel. Gamaliel. E quando esse fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, reverenciado por todo o povo, mandou levar os discípulos para fora só um pouco. Agora presta atenção. Gamaliel, doutor da lei, reverenciado por todo o povo. Quem é esse Gamaliel?
ele é descendente de Hillel. Então, lembra da escola que Hillel e Shammai criaram? Duas escolas de interpretação da Torá, uma mais rígida, outra não tão rígida, Shammai mais rígida, Hillel menos rígida. Hillel vai ter um descendente. Quem é o descendente de Hillel? Gamaliel. Esse Gamaliel, se assustem com o que eu vou dizer, ele creu que Yeshua era o Mashiach. Por que ele creu? Porque está escrito em Atos dos Apóstolos que ele falou para o Sinédrio: se essa obra for de homens, ela vai perecer. Mas se essa obra for de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Quem deu esse conselho? Gamaliel. Agora, quem é Gamaliel? Por que é importante eu saber disso? Ele é o professor do Rabi Shalom, do apóstolo Paulo. Gamaliel é quem vai dar aula para Paulo. Quem vai ensinar a Torá para Paulo. E lá na frente, Paulo vai ser escolhido como um vaso precioso para levar a Bessorá, para levar as boas novas para os que estavam na diáspora dispersos. Eu tenho mais um texto aqui de Atos 23, que diz assim: originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Veja que aqui o Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, ele está sendo julgado lá no final do livro de Atos. E quando ele está sendo julgado, uma parte dos fariseus vão dizer: a doutrina desse homem não tem nada de errado. Por quê? Porque muitos fariseus criam em Yeshua como Mashiach. Agora, temos mais algumas denominações para estudar, mas pelo que eu vi aqui, a gente já está 1 hora direto, né? Então eu vou fazer uma pausa, e aí, após essa pausa de... Bom, vamos lá, oficialmente, dando continuidade aqui, a gente vai estudar agora sobre mais duas denominações religiosas que a gente tinha dentro do judaísmo.